dos deuses sobre uma rede de tráfico internacional de crianças portuguesas subtraídas às mães biológicas com uma teia de falsidades, manipulações e mentiras. São palavras que usamos com muita parcimónia e é muito raro utilizarmos em discurso jornalístico, mas na verdade é isso que temos testemunhado após estes primeiros 5 capítulos desta investigação. Para esta noite organizámos um debate especial. Em estúdio temos Sandra, uma antiga criança de um lar da obra social da Igreja Universal do Reino de Deus. Vou apresentar primeiro as pessoas deste lado e depois as que estão anónimas. Tenho Cristina Freire, psicóloga clínica. Há muito para tentar perceber nesta história e muito haverá mais ainda. Alexandra Borges, que é autora da investigação que nós temos vindo a apresentar, juntamente com a jornalista Judite França. E aqui, do meu outro lado, temos 2 pessoas que mantêm o anonimato. Uma delas nós temos vindo a ouvir, também sem lhe conhecer o rosto. É a mãe biológica das crianças em causa, chamamos-lhe Maria. Esse é um nome fictício, assumidamente, para preservar a sua identidade. E temos, mais junto a mim, Patrícia. A Patrícia tem 20 anos, é irmã da Vera e do Luís, irmã biológica da Vera, do Luís e do Fábio. É uma 4ª irmã que, ao contrário do que aconteceu com os restantes 3 irmãos, todos eles mais velhos, ela era a mais nova, ela nunca deixou de viver com a mãe biológica. Chamamos-lhe Patrícia. Vamos começar, no entanto, pela Maria. Maria, muito boa noite. Boa noite. Maria, porquê é que a Patrícia não seguiu o mesmo destino que os restantes irmãos? Pergunta bem, eu não lhe consigo explicar. Porque, como já tinha dito anteriormente, eu engravidei da Patrícia na mesma casa, que não tinha condições, que viviam muitos toxicodependentes, segundo os relatórios que estão no tribunal. Ela ficou lá, ela até sensivelmente a 1 ano de idade, e pronto, foi o que eu já tinha perguntado à senhora juíza que esteve connosco, a doutora Flor Bela, se não estou em erro, o porquê de não me terem ido importunar nunca mais e eu poder criar a minha filha até esta idade. Ou seja, quando foram retirados a Vera e o Luís, a Maria estava grávida da Patrícia. Posteriormente, sim, engravidei da Patrícia. E, portanto, se fossem verdade aquelas acusações que constavam dos relatórios que foram apreciados pelo Tribunal de Família e que depois, glosados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quem não tem condições para criar 2 filhos, como era a justificação para a Vera e para o Luís, não teria condições para ser mãe de mais ninguém, não é? Exatamente. E além disso, os meus irmãos mais novos também nunca ninguém importunou ninguém e também eram crianças de 12, 13 anos. Acho que não tendo condições para a Vera, para o Luís e para o Fábio, não havia condições para nenhuma criança. Maria, mas porquê é que também nessa altura a Maria não recorreu de alguma forma à Igreja, à obra social da Igreja? Eu recorri, eu fui ao lar, eu pedi explicações. Não, sobre a Patrícia. Porque já tinha acontecido tudo. Porque é que eu não fui pedir ajuda? Sim. José Alberto, isso porque eu, entretanto, continuei com os meus 2 trabalhos. Não, deixa-me explicar, Maria, só para explicar a minha pergunta. Ou seja, com a Vera e com o Luís, houve alguma proximidade com a Igreja, não é? E com o Fábio. Minha com a Igreja? Sim. Não. É como eu já disse em várias reportagens, eu só tive a noção que o lar era da Igreja quando eu vou fazer a primeira visita aos meus filhos, bato à porta e vejo
as auxiliares, as educadoras, como quiserem chamar, com a farda da igreja. Porque eu até então não tinha noção de nada. Pensei que fossem para uma instituição do Estado. Portanto, para não haver dúvidas, a Maria nunca esteve, não entregou e não pediu ajuda àquele lar. Não. Convencida de que se tratava da obra social da IURD, mas sim porque estava convencida que não havia nenhuma ligação a nenhuma igreja. Sim, eu só tomei conhecimento quando fui à primeira visita. Nunca pedi auxílio nenhum à igreja, nunca me dirigi à igreja para nada. Pelo contrário, os meus filhos muitas vezes estavam a brincar num pátiozinho que a vivenda tinha, com um portão enorme, e que mesmo que eu estivesse dentro de casa, eles ali estavam seguros, porque o portão era grande, estava fechado e eles podiam estar a brincar na rua. E muitas crianças do lar vinham espreitar, porque haviam crianças, e perguntavam: minha senhora, posso ficar aqui a brincar? E eu dizia: com certeza, porque religião é religião, cada um tem a sua, e para mim crianças são crianças, ponto. E pediam-me para brincar com os meus filhos e eu abria o portão e muitas vezes brincavam ali juntos. Maria, entretanto, a Patrícia cresceu já com esta realidade. Sim. A sua filha, que está aqui connosco esta noite, cresceu com esta realidade. Como e quando é que lhe explicou o que tinha acontecido com os irmãos? Eu nunca consegui explicar a 100% à minha filha o que aconteceu com os irmãos, porque eu também não sabia. Eu soube 22 anos depois e quando a TVI me encontra. Maria, portanto, está a seguir, sendo uma protagonista principal de toda esta questão até agora, na verdade a Maria está a assistir a uma série de revelações como qualquer outro espectador, sendo que o que está a ver é sobre a vida, o percurso de vida de 3 dos seus filhos. Exatamente. Sou tão telespectadora como os outros, porque posso lhe dizer que ignorava na totalidade tudo aquilo que tem sido dito. Tudo. E a explicação que eu dei sempre à minha filha foi: tu tens 3 manos que não estão cá. Era o que eu dizia: não estão cá, estão fora. Expliquei-lhe mais tarde algumas circunstâncias, que não, na altura estava com dificuldades, porque tinha que tê-los numa creche, porque tinha que trabalhar. Mas nunca lhe pude explicar muita coisa, Zé Alberto. Nunca lhe pude explicar porque eu, no fundo, não sabia de nada. Nada, Zé Alberto. O que eu sei foi Maria, o que já disse. disto que tem visto, então... Não sei se lhe posso fazer esta pergunta. Não tem que responder, Maria. O que é que a tem surpreendido, magoado, incomodado? Tudo. Tem-me magoado tudo, tem-me magoado o percurso de vida dos meus filhos, os maus tratos que lhes foram infligidos têm-me magoado imenso. Posso lhe dizer que não durmo, posso lhe dizer que não como, posso dizer que choro. E o que mais me magoa disto tudo, ainda não consegui perceber o porquê. Porquê eu, porquê a mim. E porque tantas outras mães, porque dificuldades, mesmo nos dias de hoje, muitas mães têm, e nem por isso se tem que tirar os filhos. E constato que me tiraram os meus, que me deram anos de sofrimento, e que nem por isso os meus filhos foram mais bem tratados. Nem pouco mais ou menos. Maria, o que é feito... teve alguma vez ajuda do pai dos seus filhos? Não. Ele terá noção de que o que está a acontecer é com os filhos dele? Não faço a mínima Se ideia. estiver a ver esta série de reportagens? Se ele estiver a ver, sabe que estão a falar dos filhos dele. Não fala com ele há muito tempo? Há alguns anos. E nunca houve nenhum tipo de ajuda, de envolvimento familiar? Não sei se pode partilhar quando é que se separaram, só para nos situarmos no tempo. Logo após a retirada dos meus filhos, sensivelmente, se continuámos a residir juntos mais um mês, 2, mas nunca nada era a mesma coisa, nunca
Fui capaz de ser a mesma, não queria nada, não queria... A retirada dos seus filhos também contribuiu para essa ruptura com o pai deles? Entre muitas outras coisas, mas sim. Porque até então eu tinha lutado para não destruturar uma família, porque era a minha família. Com escolhas erradas ou não, acho que muita gente tem a noção de que um casamento é uma carta fechada. Eu costumo dizer que me surpreende a mim mesma, ainda com certas capacidades que eu pensava não ter, e tenho, e vou-me superando dia a dia, portanto nunca conhecemos a 100% o outro. Mas aquela era a minha família. E era a família que eu queria que se mantivesse unida, com dificuldades, não queria destruturar, e à partida que me retiram os meus filhos, eu não tenho mais família. Nunca mais viu o pai das crianças desde essa altura, desde um mês depois? Vi. Há sensivelmente 11 anos, 12. 11, 12 anos? Sim. Encontrei-o por acaso e ainda nessa altura lhe disse: por favor, ajuda-me a encontrar os meninos, vamos à procura deles, porque pronto, achei que legalmente os dois juntos tivéssemos mais peso. E ele disse: está bem, mas desvaneceu-se como ao fumo. E nunca mais soube notícias dele? Não. Portanto, além de estar, além das dificuldades, essas dificuldades financeiras e todas, enfim, agravam-se perante essas circunstâncias, como é evidente. Mas ele nunca me ajudou financeiramente, José Alberto. Mas quando são dois a puxar, é menos duro do que quando é só um, não é? Pois, mas fui sempre eu a puxar pelos dois, quando vivemos em conjunto. E o que lhe pedi foi mesmo só para tentar encontrá-los mesmo aqueles anos todos depois, porque é como lhe digo, pensei que juntos, legalmente, tivéssemos mais peso. Mas neste momento não sabe se ele está em Portugal, se está no estrangeiro, se está vivo ou se está morto. Quero que lhe diga muito honestamente. Sim. Não faço questão sequer de saber. Ok. Estamos a falar do pai da Patrícia, que temos aqui também. Não. Não? Não. Ok. Patrícia, então agora falo contigo. Se me permites o tratamento por tu, uma vez que eu também tenho filhos de idades aproximadas, só por isso, sem que isto signifique qualquer tipo de abuso de confiança. Quando é que soubeste, quando é que tomaste consciência de toda esta situação que envolvia 3 irmãos teus? Tu consideras-los irmãos? Sim. É como a minha mãe já falou, eu sempre cresci com a noção de que tinha outros 3 irmãos, mas desta situação eu só tomei real consciência dos factos agora, que na altura em que a TVI nos procurou e que nós soubemos mais ou menos o que é que estava a acontecer. E como é que... Ora bem, eu acho que isto é estranho. Desculpa, é estranho. Alexandra, vou-te só tentar envolver aqui nesta parte da conversa, porque isto que acabamos de ouvir, quer por parte da Maria, quer por parte da Patrícia, é seguramente recebido com uma enorme estupefação pelas pessoas que têm estado a acompanhar estas reportagens. Não é? As pessoas que são protagonistas desta situação, as primeiras protagonistas até agora, estão a assistir ao desvendar de uma parte da vida das pessoas da sua família que desconheciam através destas reportagens. E é um desvendar violento. Muito violento, porque não estamos a contar-lhes que foram adotados, que foi tudo bem com a vida deles, que não estamos a contar-lhes isso, estamos a revelar um lado complicado. Eu posso dizer que a Maria, desde que me conheceu e desde que eu a conheci, a Maria está num desgaste emocional muito grande, porque a Maria só tem chorado estes dias todos. Mas, quando estávamos a entrar para o estúdio, tu sublinhaste exatamente isso. Eu sublinhei que ela hoje está... Que hoje a Maria está particularmente fragilizada e emocionada, mas há uma razão para isso, não há, Maria? Zé Alberto. Quer partilhar connosco? Se o meu filho Fábio fosse vivo, hoje completava 23 anos de idade. Era o dia do aniversário do Fábio.
o mais novo dos 3 que foram retirados. A história do Fábio não está completamente contada nesta investigação. Acaba segunda-feira. Acabamos de contar a história do Fábio, que infelizmente é uma história trágica. Que a Maria já conhece a esta altura. Que conhece e que no dia em que nós procurámos a Maria, percebemos que fazia 2 anos que o Fábio tinha falecido. E achámos por bem que fosse a babysitter, que seguramente foi a mãe que estas 3 crianças, de alguma forma no lar, conheceram, porque ela era muito próxima. Esta babysitter, que depois seguiu com 2 deles para os Estados Unidos. E eu sei que eles gostavam dela. Estamos a falar da pessoa que entrevistámos ontem e anteontem, a que chamámos Ana. Ana. A Ana, inclusivamente, há 5 anos, ou 6, a Ana ainda recebeu uma carta deles com desenhos, talvez mais, talvez mais anos, mas eles ainda pequeninos escreviam à Ana e mandavam desenhos, porque eles têm um referencial forte com o babysitter e isso sente-se nas palavras que eles enviam. Neste momento, não sei se posso fazer esta pergunta, Alexandra. Aqui há muitas perguntas que nós não sabemos se podemos fazer. Sim. São muito complicadas. A Maria já procurou a Ana para tentar resgatar algumas das memórias e das informações sobre os seus filhos. Ana. Nós falamos muito. Trocaram contactos e falam. Falamos muito. Mas conheceram-se agora neste processo? Sim. Eu conheci a Ana, eu recebo uma chamada. Não precisa dizer quando é que foi. Não, no lar. Não, mas no lar. Não tem problema, porque eu recebi uma chamada, estava no trabalho, foi a Alexandra, e eu recebo uma chamada de um telemóvel e atendo, só não tenho por hábito atender números desconhecidos, e eu ouço uma voz do outro lado que me diz assim, fala uma jornalista da TVI. Eu até disse, mas eu não tenho nada com a TVI. Por acaso não é a mãe da Vera e do Fábio? E Zé Alberto, eu posso lhe dizer, e há pessoas que podem testemunhar, que fiquei em estado de choque. Os meus colegas quiseram saber imediatamente o que é que se passava, porque eu fiquei mesmo... Tem conseguido ir trabalhar? Eu vivia até então numa perfeita ignorância. Eu queria construir uma história na minha cabeça de que eles estavam fora. E estão, na verdade, não é? Pois, mas para mim eles estavam fora. Eu pensava muitas vezes, sou avó, não sou avó, o que é feito, mas eram interrogações que fazia a mim mesma, porque guardei este sofrimento para mim muitas vezes. E silenciei isto muitas vezes. As pessoas que eu quis que soubessem, souberam. As pessoas que eu também tenho que resguardar. Zé Alberto, não é... Eu vejo muitas perguntas, porque é que não dá a cara, porque eu tenho uma família para resguardar. Claro. E acho que a minha família não tem que ser questionada, nem pressionada, nem coisíssima nenhuma. Eu tenho que salvaguardar aquilo que eu não consegui salvaguardar há anos atrás. Maria, mas a forma como tem estado, se me permite, a forma como tem estado a gerir toda esta situação absolutamente devastadora, como qualquer pessoa, temos aqui uma psicóloga clínica que poderá confirmar ou desmentir aquilo que eu estou a dizer. Enfim, não me recordo de uma situação de uma revelação tão devastadora que subitamente possa desconstruir tanto a vida de alguém. Que não seja um acidente, obviamente, uma tragédia, um desaparecimento de alguém. Aqui é tudo ao mesmo tempo, é aparecimentos, desaparecimentos ao mesmo tempo. Quer dizer, quando se sabe dos filhos, um deles já não está vivo. Portanto, eu não consigo imaginar uma devastação pessoal tão intensa e tão forte como esta. Eu fico muito triste de ver... Cristina Freire, diga. Desculpe. Diga. Fico muito triste de ver que estes casos continuam a aparecer no feminino. Ou seja, raramente aparece uma mãe e um pai a reclamar qualquer coisa. As mulheres ficam sozinhas nestes processos. O que é uma coisa que me
Sim, isso é mais um fator adicional mas há muitas coisas perturbadoras, né, em toda esta questão. Imensas. E é indescritível o que esta mãe ou uma em situação semelhante podem passar. Mas aquilo que ela está a fazer é absolutamente sensato. Com certeza. E deixe-me dizer-lhe isto, talvez invocando um pouco o senso comum. Mas quando falamos com um psicólogo, com um médico, nunca dá para invocar completamente o senso comum. É como com um jornalista. Vou partilhar consigo uma percepção que eu tenho e dir-me-á se sente isto ou não. Surpreende muito a opinião pública que haja uma mulher com esta fluidez de discurso, com esta argúcia de expressão, com esta inteligência emocional e com esta enorme franqueza natural, a quem tenha acontecido uma coisa destas. Normalmente espera-se que seja. Espera sempre que seja alguém, um coitadinho, não é? Uma pessoa menos dotada para se expressar. Mais desfavorecida, não só financeiramente, mas desfavorecida. Não, a vida da Maria foi difícil, como já se percebeu, e não vale a pena entrar em muitos detalhes. Mas isso não faz da Maria uma pessoa. A Maria é um tsunami. Quem tiver o privilégio de conhecer a Maria, eu digo-lhe sempre: você é tão forte, é tão digna, a dignidade dela é tão grande. Ela a falar das coisas é com uma grandeza tal e uma generosidade que eu juro-te, eu fico emocionada a falar com a Maria, porque ela não pede nada, ela está a tentar encontrar-se, mas com uma lucidez, com uma inteligência emocional que eu fico rendida cada vez que falo com ela. Eu estou-lhe sempre a dizer isto e a Maria sabe. Porque ela já teve momentos de vacilar aqui no processo. Logo depois da primeira reportagem, lembra-se, a Maria telefonou-me: eu já não quero nada, porque eles vão destruir tudo outra vez e vão-me tirar ainda o que eu tenho. Eu disse: Maria, mas não está sozinha desta vez. Não, desta vez você não foi à polícia e fecharam-lhe a porta. Maria, sente que desta vez não está sozinha? Sinto. Mas também sinto, Zé Alberto, que a informação que tem chegado é tão dolorosa. Tão dolorosa. Eu posso lhe dizer que ontem vi o episódio sobre os maus tratos e chorei, e vi hoje, aliás, eu choro porque eles viram o meu filho começar a andar, eles ouviram as primeiras palavras do meu filho, eles viram os desenvolvimentos, andaram a fazer dos meus filhos mala de viagem para cá e para lá e para cá, e não se deram conta. Eu gostava de dizer foram os Maria... privilegiados que eu não fui. Porque eu não vi nada disso. Maria, deixa-me ouvir a Cristina Freire, que tem alguma coisa para lhe dizer também. Gostava de dizer à Maria que, seja o que quer que seja que pense, Maria não tem culpa absolutamente nenhuma no que aconteceu. Quando há pouco estávamos a pensar porquê a esta família, porquê não a outra família, apenas porque estavam no sítio certo na hora errada. São aquelas coisas que às vezes matamos a cabeça a pensar porquê e não se encontram explicações lógicas. Não foi por a Maria ter menos condições, não foi porque outras pessoas também tinham menos condições. Não foi por estar sozinha sem o seu marido, porque outras mulheres também estavam. Aconteceu, foi casual. Podiam ter sido com outras pessoas, foi com vocês. O problema é que ficamos a perceber pelo episódio 2 que, infelizmente, há mais pessoas. Exato. Consegues fazer alguma estimativa, Alexandra? Eu fiquei muito surpreendido com o episódio 2, para não dizer chocado. Porque, na verdade, fiquei chocado, portanto não vale a pena. Tens alguma ideia de quantas pessoas é que podem... a quantas famílias é que podem ter sido retirados de forma ilegítima, esta palavra pelo menos é inquestionável, É inquestionável. os seus filhos? Eu costumo dizer na nossa sala, no nosso gabinete fechado, que eu não tenho ideia se sabemos 20%, se sabemos 70%. Eu acho que eles sabem o que nós, conforme vamos revelando, eles têm noção se nós sabemos 20 ou 70. Mas nós não temos noção. Nós temos recebido muitos telefonemas, estamos a despistar telefonemas, estamos a receber e-mails. E eu posso dizer, por exemplo... Tens aí uma fotografia de uma criança. Trouxe aqui uma fotografia, Zé, porque é assim, eu até falei...
aqui com a Cristina se deveria fazer isto e ela tivemos conseguiu essa fazer, dúvida. tivemos essa dúvida. Porque, por exemplo, isto só para dar um exemplo de uma menina que nós sabemos que foi para os Estados Unidos com um bispo, que é esta, é a Marcinha. A Marcinha foi para os Estados Unidos com um bispo. Marcinha é o nome de é o nome que ela é nome dela. conhecida. Ela estava no lar, isto é ela no lar. E a Marcinha, neste momento, está com um bispo nos Estados Unidos e nós não conseguimos chegar, pelo nome Marcinha, à mãe biológica desta menina. E sabemos que ela foi levada. E não sabemos que processo é que ela Que idade é que enfrentou. terá a Marcinha hoje em dia? Não faço ideia. Ela aqui deveria ter, Aí, pela fotografia, talvez 5. talvez, 4, volta 5. disso, não é? Sim. E essa fotografia tem quantos anos? Não fazes ideia? Esta fotografia é do lar. Esta menina estava no lar, assim. E saiu há quanto tempo? Pois é, que nós não sabemos. sabemos. Nós sabemos que é uma menina que está com um bispo fora do país. Portanto, E nós não sabemos que sabemos aconteceu quem aos é a pais mãe biológicos. biológica desta menina. E queríamos lhe perguntar se foi o mesmo que aconteceu com outras mães. É razoável E temos pensar várias que sim. pessoas. Temos várias fotografias que nós conseguimos recuperar, porque é curioso que as funcionárias guardaram as fotografias. E nós começámos a perguntar, e por acaso esta foi uma que nós conseguimos identificar falando com toda a gente que está com o bispo. Só que os pais biológicos desta menina não sabemos se é outra Maria. E não conseguimos chegar para perguntar, se calhar até um caso Onde não há dúvida onde não nenhuma há dúvida, e nenhum mas problema. ficamos com muitas dúvidas e temos alguns casos, algumas Marcinhas, que nós não conseguimos estabelecer a ligação. O senso comum diz-nos que há com certeza muitas Marias. Então, Cristina e Alexandra, e os nossos espectadores também, Maria, vou pedir para nós recuperarmos um minuto, não é muito mais do que isso, é um minuto da reportagem desta noite da Alexandra. Que eu não vi. Eu também não. Mas isto ajuda, Maria, a perceber que não está sozinha. Pronto. Não está sozinha, isto não é só uma boa notícia, infelizmente, não é? Porque houve muitas outras pessoas a quem aconteceu algo de semelhante com aquilo que lhe aconteceu assim. É um segmento da reportagem e começa-se a perceber, tem havido algumas críticas sobre Alexandre, sobre o facto de termos decidido na TVI, temos decidido fazer Uma série informativa. Uma série. Na verdade, e percebe-se que se calhar a expressão série informativa provoca alguns levantares de olhar, algumas interrogações de algumas pessoas. Mas perante a vastidão de situações, de vidas de pessoas, de revelações, como estamos a ver aqui nesta nossa conversa, que são absolutamente inéditas e devastadoras. Eu tenho dificuldade em perceber como é que tu vais conseguir contar a história, ou as histórias possíveis, ao longo destas 10 reportagens, porque elas exigem todas muito mais tempo. Pois o que nós tentamos fazer, e temos noção que estamos a investir muito tempo na primeira história, porque ela tem muitos detalhes importantes, muitas rejeições. Estas crianças, a Vera, o Luís e o Fábio, estas crianças sofreram o sentimento da rejeição várias vezes. Retiram-nas da mãe biológica e elas são rejeitadas entre elas. Elas sentem-se rejeitadas. Qual é a culpa? O mundo destas pessoas, por aquilo que nós sabemos, foi destruído, reconstruído e feito e refeito. Eu tenho dúvidas que eles saibam quem são. Exato. Era uma das perguntas que eu tinha para a Cristina. Cristina, perante aquilo que nós sabemos, não é? E haveria muito a perguntar a todas as pessoas envolvidas, mas enfim, as coisas são como são. Perante aquilo que nós sabemos, é possível que estes jovens hoje saibam que ideia é que eles podem ter de si próprios? Têm bocadinhos de ideias. Porque, por exemplo, até aos 3 anos de idade, aquilo que nós vivemos fica guardado. E é o mais fundamental para o resto da nossa vida. Apesar de nós não nos lembrarmos disso. Pois, porque não ficam memórias quase nunca, não é? E é o mais fundamental para a nossa vida. O que fazemos até aos 3 anos é o que vamos conseguir depois. Que são os afetos, são o apoio, a segurança, o conforto. O modelo de referência, as vinculações, todas essas coisas. Depois começamos a ter memórias, mas são memórias de fantasia. Memórias de desejos, memórias de brincadeiras, memórias de medos, mas ainda não estão associadas a realidades concretas. Quando se começa a entrar na adolescência, é uma mistura de tudo. Mistura-se o que se viveu até aos 3 anos, que não há memória,
com aquilo que se viveu nas outras partes, meio fantasiadas. Mas necessita de se encontrar o eu da pessoa, a identidade da pessoa. Daí os adolescentes precisarem figuras tanto de referência. Mas continuam a precisar de pessoas de referência na adolescência, para fazer algum contraponto. Mas daí eles serem tão estranhos às vezes e fazerem coisas tão estranhas, é porque têm que ser mesmo diferentes de todos para se encontrarem a si mesmos. Todos nós nos lembramos disso. Todos nós nos lembramos disso. Com mais expressão que menos expressão. Pronto. Claro. Quando se chega a uma idade mais adulta, tendo crescido assim, tiveram que se reelaborar muitas vezes, tiveram que se reinventar muitas vezes. Portanto, é se calhar difícil haver uma personalidade contínua, um modelo relacional contínuo, porque o que nos acontece até aos 3 anos e os modelos que nós temos em casa, que neste caso eram casas, era mais do que uma casa, é o que nós vamos repetir depois com os amigos, com a família, com os namorados, no casamento, com os filhos. Portanto, isto acaba por ser uma coisa, se não há uma coisa construída, se os alicerces não estão adaptados à própria pessoa, o que ela vai... É difícil darmos o que não recebemos. É difícil dar tranquilidade se não a recebemos. Parece uma boa forma de colocar a questão, de facto. É impossível dar o que não recebemos. Impossível pode não ser, porque há pessoas que conseguem fazer o oposto. Há pessoas que conseguem. Pronto, há pessoas que chegam ao ponto de fazer o oposto e não fizeram, felizmente. Não tem... Mas é muito difícil dar o que não se recebeu. É muito difícil dar o que não se recebeu. É muito difícil visualizarmos aquilo que não visualizaram em nós. Eu olhar para os olhos de alguém e sentir que aquela pessoa gosta de mim, eu só posso saber ler isso se já li nos olhos das pessoas mais importantes para mim. E aqui há uma série de pessoas que não são as mais importantes. Há uma série de alterações e há rejeições. Então, Cristina, como é que está... Como é que se pode ler? Peço-lhe ajuda. Eu confesso que tenho mais dúvidas do que perguntas jornalísticas, não é? Porque eu sei que a Patrícia está aqui. Eu na verdade... não quero perguntar-lhe quase nada. Quero só que ela diga, daqui a pouco, aquilo que lhe apetecer. Porque eu não sei como é que se faz perguntas a uma pessoa jovem, 20 anos, nestas circunstâncias, não é? Não sei, Alexandra. Também não. Não sei. Bem, a Patrícia... Não, mas queria perguntar-lhe como é que tem visto, Cristina, as declarações da Vera e do Luís, através das videoconferências que nós demos conta. Uma coisa muito mais simples é o síndrome de Estocolmo, em que as pessoas são afastadas de quem as maltrata e acabam por sentir saudades dos maltratadores. Quanto mais estes que não tiveram só coisas más. Sim, há casos de pessoas que se apaixonam pelos seus sequestradores. Não é? Pronto. E estes jovens têm também coisas boas nestas famílias, não têm só o maltrato. Portanto, é natural, e são jovens, que fiquem... Porque isto agora já não tem a ver com legalidade, isto agora não tem a ver com nada. Porque esta dúvida eu também tenho, e acho que há muitas pessoas que têm, Alexandra. A Vera e o Luís também estão a saber desta história agora, se estiverem a acompanhar este trabalho. Eu duvido que eles estejam a acompanhar, sinceramente. Mas se estiverem, estariam... Estão a saber um outro lado que se calhar não lhes era conhecido. Bom, mas estão a contactar com a irmã. Pois... Tem falado com os irmãos, Patrícia? Desde que começou a reportagem, não é? Tenho. E nunca tinha falado com eles antes? Não. Nunca tinhas falado com eles? Não. Eu comecei a contactar com eles depois de sair a primeira reportagem. A iniciativa foi tua ou foi deles? Não tens que responder a nenhuma pergunta que eu te faça, Patrícia, Não. desculpa. Está bem? Basta dizeres que não quero responder. Tá bom. Tá bem? Fui eu que procurei a minha irmã Vera através do Facebook e posteriormente entrei em contacto com o meu irmão Luís. Isso foi... Não sei o que é que queres dizer sobre isso. Eu não consigo fazer-te nenhuma pergunta sobre isso, Patrícia, francamente. Queres falar, não queres falar? Preferes manter para ti? Não, eu posso falar. Eu entrei em contacto com a minha irmã Vera porque é como eu já disse e a minha mãe também. Eu sempre soube da existência dos meus irmãos. E é um pouco difícil quando nós sentimos... É um procurar de uma identidade,
Porque eu sempre soube da existência deles e, apesar de saber que a minha mãe não teve culpa, é um sentimento que eu fui criando e que tive que ficar no vazio. Sem saber. Sem saber. Eu ouvia muitas vezes os meus colegas falarem dos irmãos, do que faziam com os irmãos, da relação que tinham com eles. E eu era quase que forçada a dizer que tinha 3 irmãos, que sabia os nomes dos meus irmãos, mas não sabia se era parecida com eles, se tinha a mesma feição, qual é que era o som da voz. E isso sempre me custou muito. Foi muito difícil. Mas agora não está a ser mais fácil, Patrícia, pois não? Não. Cristina, como é que isto se pode atenuar? Se é que se pode. Assim, Pode. Eu sei que a Cristina, que a Patrícia e a Maria não estão sozinhas mesmo. E não podem, não é? E não podem, claro. Não devem. Em relação aos irmãos, pode atenuar se as comunicações que eles iniciaram depois do programa acontecer, no futuro puderem ser autênticas. Sem dúvidas e... Sem ninguém por trás. Sem condicionalismo. Sem nada por trás. Nesta altura não há certeza sobre isso, como é evidente. Não há certeza sobre isso, pois não? Não. Alexandre? Eu acho que não. Bom, dizia eu há pouco, e a propósito da fotografia que tens aí da Marcinha, Marcinha é diminutivo. É. Era assim que ela era conhecida. A Marcinha... Portanto, é Márcia, não é? Deve ser Márcia. Ela deve ser Márcia, mas era conhecida Marcinha, no lar. no lar como Marcinha. Mas, e eu há bocado comecei a fazer a introdução e depois não concluímos. Sabes que era giro saber se... Por acaso não perguntei à Sandra. Sim, vamos trazer a esteve lá Sandra... para o debate. Sim, à Conheceste a conversa. Marcinha, Sim, Sandra. Ela Diz-te teve alguma em que coisa? ano? Ui, eu não sei. É porque eu só dou entrada no lar. A Sandra, então, Sandra, podes contar-nos da maneira que entenderes a tua história. Neste momento tens que idade? 27. 27. Mas ela está lá nos anos... Quando é que estiveste ela está lá? nos anos. É no mesmo Ela lar coincide- é no mesmo lar em causa. Sim. Ela coincide com a Vera e o Luís, embora ela não se lembre deles. Mas Exato. coincide temporalmente com a Vera. A Vera e o Luís devem ter saído pouco tempo, mas tu estiveste lá. Mas a Vera e o Luís são ligeiramente mais novos que a Sandra. Sim, mas coincidiram temporalmente. Sim, lá. claro, certo. Pois, mas eu não me lembro deles, mas lembro-me de falarem do Baby ou de... E percebeste isso agora quando se começou nas reportagens a falar do Baby? Sim. Foi agora que fizeste essa ligação? Ou sabias da história antes? Não, cada vez que se fala ou que eu mexo no passado, não é? Eu lembro-me que existiu um Baby. Eu lembro-me que existiram os filhos que foram adotados pelo... Lembro-me das crianças que foram abençoadas e foram para o lar foram para a casa do Bispo Macedo. Lembro-me de algumas... Isso falava-se no... Exato, falava-se. Sim, claro, Era-nos incutido, quer dizer, nós tínhamos que nos portar bem, Claro, que era para sermos abençoados e para alguém nos adotar, não é? E quando isso acontecia, havia aqui uma sensação de satisfação e felicidade, porque era uma coisa boa. Sim. Sim. Queres partilhar connosco um pouco da tua história, aquilo que achares que é relevante para nós? Porque a maior parte das pessoas não faz ideia do que é que... das circunstâncias de vida de cada um. E cada história... Mas é preciso contextualizar, desculpa. Então contextualiza, Alexandra, sim, ajuda-me nisto. Porquê que era uma coisa boa? Porque no lar defendia-se a adoção. Ou seja, as famílias biológicas eram afastadas. Eram os toxicodependentes, os seropositivos, as Marias do lar eram afastadas. Exato. E a Sandra pode testemunhar bem como é que era vendida a adoção, que era se te portares bem, se comeres tudo, quando vierem visitar-te, se estiveres bem em coisa. Pode ser que tenhas a sorte de ter uma família decente, porque a tua é indecente. Exato. Como é que era, Sandra? Era isto, mais ou menos? Era tal e qual. Nós tínhamos... Era-nos dito, amanhã vem
vem a Igreja X, ou vem um grupo de pastores ou de esposas, ou um grupo de bispos. Então, como vamos ter uma visita amanhã, temos que vestir a bata, vocês têm que se portar bem, nada de fazer birras ou assim, porque senão vocês não são abençoados, porque só os meninos bons e bem comportados é que são abençoados. E a benção era ser adotada. E também existe uma fase do lar em que nós vamos passar fins de semana à casa de bispos e pastores. Para testar a compatibilidade? Tudo isto à margem do tribunal. Ou seja, não há um tribunal a permitir que isto aconteça. Estas crianças estavam, e é preciso que se entenda isto. Quem tem a guarda destas crianças é uma segurança social. Um tribunal pode dizer... No caso da Sandra, não sei se ela pode partilhar a história connosco. Sim, sim. Só para materializarmos melhor, quando só ela por diz isso. esta coisa de irmos passar ao fim de semana ou ficarmos em casa... Sim. Nós temos casos A Sandra de foi pessoas para lá... que tiveram 3 anos na casa de um bispo e foram devolvidas. Isto não é ir passar um fim de semana. 3 anos? À margem do tribunal. Isto é criar vínculos e depois Claro. dizer esta miúda, coitada, que teve numa Sim, escola... acho que é daquelas situações que o senso comum sabe que é, não é? Isso tem a ver com a utopia do que é a adoção. As pessoas acham que adotar é uma coisa muito bonita, que vão ter brinquedos, que os meninos pessoas, vão para brincar. as Quem crianças. adota, quem adota. Quem adota. Acha que vai ser tudo muito bonito, Sim, que ter filhos é uma coisa muito romântica e mesmo. harmoniosa. Isso. Não é? E quando as crianças têm um comportamento normal, porque estão vivas, porque estão a existir, porque estão a crescer, isso incomoda. Isso já não é aquele filho que se porta sempre bem e que faz sempre o que os pais querem. E acontece depois estas tristes devoluções, porque devia ser... Não é fácil perceber quem é que pode estar preparado para adotar ou não. Sim, mas aqui está tudo errado, porque Mas não é que há aqui nem adoção nem estamos a falar de devolução. Quer dizer, adoção. Aquilo que estamos a falar é de crianças que estão à guarda da instituição, na pessoa Não da para Segurança ser Social, adotadas. que não estão e que são desvinculadas. Alexandra, Porque estas crianças... A Sandra, ela pode contar um bocadinho da história dela e ia contar que no meio desta... Mas deixa-me fazer este parênteses aqui, Sim, porque é importante. sim. Ajuda-nos a perceber se, daquilo que aparece até agora, os serviços públicos, os serviços do Estado, sabiam ou tinham possibilidade de saber as reais circunstâncias em que se encontravam algumas das pessoas naquela instituição. Não podiam, se a instituição é ilegal, não tinha fiscalização Totalmente da ilegal. Segurança Social. Por isso é que estas... Pergunta... Sandra, como é Eu não que sei foi? se a Sandra sequer tinha bilhete de identidade, estavam muitos miúdos indocumentados no lar. Eu só passei a ter... a sério? Eu só Eles passei não a existiam ser... na prática. Exato. Quantos é que eram na altura, Sandra? No tempo, Em que a nessa Sandra lá esteve, altura, sim. em Camarate, nós chegámos a ser 50. E a maior parte deles nessas condições? Provavelmente. Possivelmente. Nós tínhamos... Quando é que teve bilhete de identidade, Sandra? Cerca de 2001, 2002, que é quando aquilo... Quando Ou o seja, lar teria- universal Exatamente deixa quando de... o lar começa a ficar legal. Exato, Que eles começam a tratar dos bilhetes de Exatamente. identidade dos miúdos. exatamente. Nós temos testemunhos de miúdos que tinham o boletim de vacina, não tinham o boletim de Portanto, vacinas, mas pessoas que tinham não que entrar existem na... não sabem o que é que lhes acontece. Exatamente. Tinham o boletim de vacinas, mas tinham que entrar na escola, não tinham o boletim de vacinas. Então, acho que havia uma enfermeira que chegava com o boletim, se calhar a Sandra sabe disso, carimbava, olha, já estás vacinado, pronto. Era Nós assim. tínhamos uma enfermeira lá dentro e um médico, um pediatra lá dentro, que eles iam... e havia um dia em que era o dia do médico e as vacinas eram tomadas dentro do lar. As consultas eram dentro do lar. Por isso, quer dizer, não havia mesmo como cá fora. A história que contaram no teu caso sobre ti coincide ou não com a tua realidade, com aquilo que tu conheces? Conhecido, sim, senhor. Coincide? Mais ou menos, porque a minha mãe realmente não tinha condições para me ter. Nem a mim, nem aos meus irmãos. A minha mãe era uma pessoa doente e que passava a vida a ser internada, então nós éramos entregues a vizinhos e assim. Há uma tia minha que pertence à igreja e que trabalha no lar. Ela costumava ir evangelizar ao bairro da minha mãe. E é ela quem conta no lar que nós existimos.
e é ela quem me vai buscar a mim. É ela que vai me buscar a mim. Supostamente eu tinha que ir para a casa dela um dia e no dia a seguir ia para o lar. Mas ela levou-me diretamente para o lar. E isto tudo que se está a saber agora era insuspeito nessa altura. Ninguém... Ou seja, as pessoas, as crianças que eram levadas para... que eram abençoadas e, portanto, adotadas por alguém, ninguém no lar ficava preocupado porque... Ninguém. Era uma coisa boa. Era uma coisa boa. Era uma espécie de a salvação e o futuro de cada um. Era o ideal, portanto, era o que... Incluindo seguramente a tua tia, que fez isso com a maior das generosidades e preocupada. Exatamente, porque a ideia era eu e a minha irmã irmos para lá, porque a minha irmã vai primeiro do que eu. Eu e a minha irmã vamos para lá, que é, enquanto a minha mãe se reorganiza, ou pelo menos tenta, para depois voltarmos. Até porque há uma fase em que eu tenho fins de semana na casa da minha mãe. E de repente eu e a minha irmã vamos à casa da minha mãe, de repente deixamos de ir, depois voltamos a ir e depois deixamos de ir. Ser adotada? Não. Ou foste? Não, eu era muito... eu era muito preta. Era isso que diziam? Quem? As pessoas que lá iam ver? Não, eu era muito escura, que era para poder... A mim não me disseram diretamente, mas tu perguntavas porque eu perguntei uma vez, uma tia, porque ela disse-me, olha, havia um casal e ela disse, afinal já não vai ser porque ela acha que tu és muito escura, se fosses de acordo a tua irmã, então... Se alguém estiver a ver a Sandra agora, a beleza está a ver a beleza desta mulher... Viu o que perdeu. E o que perdeu, não é? Assim, belo juízo. Belo juízo. O que é que está a acontecer agora, Alexandre? Eu vou-te explicar. Vieram-me trazer isto. Chegou por e-mail e eu acho que... Agora mesmo durante o programa? Durante o programa. Chegou por e-mail e eu acho que chegou hoje... Não foi por acaso. Eu acredito que não há coincidências. Esta fotografia foi enviada por alguém. Tenho aqui o contacto. E eu acho que é o melhor presente que podemos dar hoje no dia de anos do Fábio. Esta é uma fotografia que nos acaba de chegar de um segurança com o Fábio ao colo, no lar. Está aqui o Fábio, é para a Maria. Este é o Fábio. Está a ver, Maria? Não consegue ver, não é? Não. Não, já lhe vamos fazer chegar. Deixa-me fazer aqui... desculpa, Portanto, Alexandre. as pessoas estão-nos a dar notícias, repara. As pessoas estão-nos a chegar notícias. E vamos deixar a Maria ver isso com recato. Portanto, entregas só daqui a instantes, está bem? Eu ia há pouco, quando começaste a falar da Marcinha, eu ia chamar a atenção e recordo-me da sequência, mas enfim, estão muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, na verdade. E para sublinhar que ninguém está sozinho, que a Maria não está sozinha, eu dizia que isso não era apenas uma boa notícia, porque infelizmente significava que acontecia também a muitas outras famílias e outras pessoas. E houve um segmento na reportagem que emitimos hoje no Jornal das 8, particularmente violento, sobre a dimensão. Eu peço que me acompanhem em revermos, se for o caso, esse momento. A TVI investigou outros casos em que meninos foram levados para o estrangeiro e entregues a bispos da Universal. As mães sentem que lhes roubaram os filhos. A IURD, a igreja, os bispos, os pastores, aquela seita toda que pertence a essa igreja roubaram os meus filhos. Nesta rede, até há casos de bebés roubados à nascença e registados diretamente por bispos da IURD. Há crianças que nunca souberam quem são e pais que só conheceram toda a verdade 20 anos depois, pela TVI. Esta é a minha Raquel? Não é nada. O que é isto, Alexandra? Raquel? Raquel. É. Conheceste a Raquel? No momento em que... A Raquel não deve ter conhecido, porque a Raquel teve muito pouco tempo no lar. Ela foi... É uma recém-nascida, é uma história que nós temos de uma coisa violentíssima. Deixa só explicar que imagem é esta, porque esta história não está contada. Não.
Mas aquela reação deste homem, deste pai... É um pai que pensava que a filha tinha morrido. Com que idade? Ele teve anos a pensar que isso tivesse acontecido. Não, que a filha tinha morrido, com que idade é que teria a filha? Não, à nascença. À nascença. Mas é uma filha que alguém, um bispo, lhe roubou. É uma história que vamos contar para a semana. É uma história muito diferente destas, mas muito violenta, altamente criminosa, de alguém que roubou, mas literalmente, não é o sentimento de perda que a Maria tem. É um roubo real, porque apropriam-se da identidade de uma criança que hoje não sabe quem é. E que nós estamos a tentar gerir como é que vamos... Este episódio ainda está a ser ultimado. Como é que vamos fazer isto? Porque há alguém no mundo que está convencido que é uma pessoa e é outra. Foi o que aconteceu com o Fábio também. Com o Fábio... O Fábio também teve 2 nomes. Irmão da Patrícia e irmão da Vera e do Luís. Nós percebemos que ele teve 2 nomes. Não é? Ele chama-se Fábio, mas cresceu convencido que se chamava Filipe. Exatamente. E que quando... 4 anos como Filipe, e depois quando é rejeitado e entregue... Rejeitado com o Fábio, atenção, o Fábio não foi rejeitado. Na realidade, o Bispo Romualdo, que é quem está cá em Portugal, a sensação que nos dá ao ver os filmes é que havia uma ligação, que foi quebrada porque a filha do Bispo rejeitou os seus filhos. E como o pacote eram 3... não se podia chegar a Portugal e devolver 2. E então teve que se retirar um filho que estava vinculado, e parece-nos que estava mesmo, sobretudo com a mãe, com a Márcia, que é o nome da mulher do Bispo Romualdo. A sensação que nos dá é que havia mesmo uma ligação forte. Eu estou a ouvir-te a falar e sinto que estou numa... Twilight Zone, uma coisa assim. Sim, numa espécie de poeira cósmica, algures entre esta galáxia e outra. Então, é como se fosse... Retira-se, porque é necessário retirar esta criança para juntar com os irmãos para devolver para o lar. Depois, entretanto, a Alice fica com eles e acaba por os adotar, porque também estava num mau papel. Porque não se pode pegar nos irmãos que se têm há 3 anos e chegar a tribunal, bater à porta do tribunal português. Olha, nós pensámos bem e afinal é melhor devolver. Isto não ia... E, para além disso, as crianças tinham acumulados 3 anos de memórias de separação. Claro. Como é que se chega perante um juiz que pensa que estão juntos a dizer, a receber os miúdos, não é? E o juiz iria perguntar então, mas o que é que se passou? E se calhar algum miúdo ia contar aquilo que não devia. E então, de alguma forma, a Alice acaba por adotar a criança. Alexandre, que idade é que eles tinham nessa altura em que eles regressam? A Vera, que era a mais velhinha, teria 7 ou 8 anos. E, portanto, também estava com uma batata quente na mão. Resolveu-a adotando os miúdos. Uma adoção que ela não queria, que foi obrigada a fazer. Deixa-me tentar tirar esta dúvida. Não sei se consegues ajudar-me ou não, Alexandra. Ou a Sandra talvez também possa ajudar a perceber isto. Porquê esta questão de filhos adotivos e não filhos biológicos? Porque se tu impões a vasectomização aos bispos e pastores, tu não podes ter filhos biológicos, não é? Mas qual é a lógica? Não, a lógica tem a ver com a ideologia da Igreja. Numa primeira fase, os filhos não... Era um encargo. Enfim, era uma complicação. Porque tinham que se dedicar à obra, para dedicar-se a Deus. Os filhos... Estás com dificuldade Sim, engasgaste. Sandra. Havia muitos bispos e muitos pastores que já tinham filhos. Tanto que a primeira diretora do lar, né, é a esposa do bispo Sidney, Jacqueline. Ela adotou. E ela já tinha 2. E ela adotou, se não estou em erro, o Pedro. Mas isso vais perceber mais tarde no programa. Mas os pastores os pastores e os bispos da Igreja são sujeitos à vasectomização. A partir do momento em que assumem funções na Igreja. Não é? Sim, mas eu acho que eles continuavam a ter. Há fases, né? Estamos aqui a falar... Há várias fases. Há uma primeira fase... Esta questão É o primeiro episódio. O primeiro episódio explica-te bem isso. Ou seja, há uma primeira fase em que, efetivamente, as crianças são bem-vindas à Igreja. Depois há uma segunda fase
em que as pessoas têm que estar focadas no crescimento da Igreja. E quando se diz crescimento da Igreja, é exatamente angariar o mais possível. Ou seja, nós temos documentos de pastores e bispos que ganham comissões sobre o que reúnem na Igreja. E tu, se consegues reunir muito... Sobre as dádivas? Sobre a oferta. É como se fosse uma empresa, não é? Tem objetivos. Comissionistas. Exatamente, tu tens um objetivo, tens aqui um teto. Se tu subires esse teto no que respeita à oferta, primeiro a tua comissão é maior, mas depois tens tendência a crescer para uma igreja maior, porque então tu és bom a angariar. A Sandra sabe. E, portanto, para focares nisto, que é a oferta, a Fogueira Santa, que está aí à porta, que é uma altura que coincide... Está aí à porta? Não, já está a acontecer. Já está a acontecer. Está a terminar já. Não, termina domingo. Isto que estamos a falar são 2 alturas no ano em que coincide com o subsídio de férias e o subsídio de Natal, neste caso o subsídio de Natal, em que tu, pronto, dás tudo, e dar tudo é mesmo dar tudo, é vender o carro, a casa, enfim, de acordo com a graça que tu queres atingir, e cobras de Deus, pões-te na mão de Deus e cobra de Deus. Pronto. Quem conseguir isto em termos de discurso, que mais pessoas consigam dar, e crescer na Igreja, portanto, ganhar almas, como eles dizem, e ganhar, obviamente, as almas se colocarem. Mas aqui estamos a discutir exatamente, pronto, isto é uma ideologia, é assim que funciona, e nós de várias coisas, nós ouvimos horas, dezenas de horas de internet, de cultos, de vários pastores, o discurso é sempre igual. Depois, a partir daí, tu cresces para uma igreja maior. Então os filhos, o que é que... Os filhos, primeiro, como os pastores estão sempre a viajar, são uma despesa, e depois não estão focados na obra da Igreja, em ganhar almas. Pronto, e houve uma altura em que o bispo, pura e simplesmente, aliás, ele tem um discurso, é o bispo que defende o aborto, é um bispo que tem um discurso muito agressivo em relação aos filhos, como vimos nas primeiras reportagens, e, portanto, o bispo Macedo cria a ideologia da Igreja, não é? É ele que a fundou e é ele que usa o testamento no sentido de dar consistência àquilo que quer. E pronto, e depois começa a fazer este discurso, só que aqui há um problema, é que as próprias filhas dele casam com bispos vasectomizados e depois não podem ter filhos e a solução passa pela adoção. E todo o processo, o discurso da adoção coincide exatamente quando as filhas dele querem ter filhos. E pronto, então aí começa esta questão das adoções, que aconteceu seguramente no mundo inteiro. Se forem estudar no Brasil, nossos colegas têm estado a falar connosco. E seguramente lá há uma grande questão que já houve alguém que nos telefonou e que nos explicou, que é porquê Portugal? Porquê? Porquê os bispos da cúpula da Igreja vêm adotar em Portugal quando o Brasil é muito mais fácil de adotar? Já pensaste? E porquê? Tens alguma explicação para isso por enquanto ou ainda não? Há aqui algumas teorias, mas não passam disso. Se calhar já é precipitado. Pensaste... Hã? É precipitado responder a isto? Se calhar, mas é assim, tem que se perceber isto tudo num contexto muito de dentro da cúpula da Igreja. O que é que significa Portugal para a cúpula da Igreja? Porque seria muito mais fácil... O que é que significa, então? Portugal é muito importante para entrar na Europa. Muito importante. São 18 países. Repara, é assim, tu tens Portugal, tens a Igreja em Portugal, tens em 18 países da Europa. Sandra, mas eu há 10 anos, há mais de 10 Estás na anos, União Europeia. vi um templo da Igreja na Hollywood Boulevard em Los Angeles, em frente, na principal rua de Los Angeles. Claro. Um templo enorme, há mais de 10 anos. Tem todo o mundo. A Igreja está em todo o mundo, tem muitos fiéis, nós respeitamos imensas pessoas. Eu só peço a estas pessoas que não se escudem na Igreja, porque é fácil demais, tal como tu te escudares nestas crianças que hoje são adultos, porque o que estamos a discutir aqui são atos reais de homens e mulheres que têm que ser deslindados e têm que ser trazidos a público. Não tem nada a ver com a Igreja, independentemente da ideologia da Igreja em relação a esta questão. Está aqui um silêncio ensurdecedor sobre iniciativas de entidades públicas portuguesas que, ao fim de 5 dias de revelações desta dimensão, escala e gravidade, completamente, ainda não disseram ui, ai, sim, não, talvez. Mas eu acho... Quem é que se exigem comentários e iniciativas neste momento, Alexandra?
Eu acho que... Eu já perdi a conta à quantidade de indícios enfim, de Eu só vi o Ministério irregularidades Público. e crimes que podem estar aqui em causa. Eu só vi até agora, na realidade, o Ministério Público reagir. De resto, Mas pareceu-te uma reação proporcional? Pergunto. se calhar esperava mais. Mas, na verdade, o silêncio ensurdecedor de uma Santa Casa da Misericórdia, quando nós já lhe apresentámos as mentiras, o silêncio ensurdecedor do Instituto de Segurança Social, fica mesmo este peso. É que nem que estivessem, estamos a estudar o caso, estamos a ver os processos, estamos a perceber Sim. qualquer coisa. Instalávamos um inquérito interno para averiguar das ligações ou não, enfim, das coincidências, nada. E a mim levanta-me isto uma questão, que é, ou estão a encontrar qualquer coisa que não esperavam, e têm medo de precocemente avançar com qualquer declaração, mas quer dizer, exigia-se destas entidades uma atitude que estas mães 20 anos depois continuam a não ter. É curioso, porque a Maria foi à polícia da Amadora 2 vezes. Sim. E ninguém a levou a sério, porque a Maria ainda hoje se identifica e comenta isto muito comigo com a mãe do Rui Pedro. Mas porquê? Porque isto não é um caso de adoção. E no coração dela nunca foi. Foi o caso de desaparecimento de um filho. E isto diz muito do que foi este caso, a vida inteira para a Maria. Porquê é que ela não se identifica como outra pessoa que perdeu os filhos para a adoção? Que eu já falei com vários pais que também perderam filhos para a adoção. Mas a Maria não é o caso. Ela simplesmente desapareceram-lhe os filhos, ela perdeu os filhos. Ela não sabia deles o que tinha acontecido. A sensação de vazio que a Maria tinha é exatamente igual à sensação de vazio que tem a mãe do Rui Pedro por não saber do filho. Maria, como é que a Maria conseguiu resistir ao inevitável sentimento de frustração e de revolta que esta situação lhe provocou? Ao longo da vida, em fases e momentos diferentes, não é? Ai, Mas isto acompanha há desde tantos sempre, anos, não é? Desde sempre. Fui tendo picos. Sem poder explicar à maioria das pessoas o porquê, mas fui tendo picos. Umas vezes melhor, aproximava-se datas de aniversários, natais, coisas importantes que eram para mim, e como digo, há pessoas que sabiam da minha vida passada, há outros que não tinham por que saber. E tive picos, tive muitas vezes vontade de desistir, Zé Alberto, muitas vezes vontade de desistir. Desisti da minha existência, muitas vezes. Desistir da sua existência? Da minha existência, porque houve muitas vezes que eu não conseguia, principalmente em dias como este, dias de aniversário do Fábio. Porque ao contrário deles que ficaram com o meu filho, chamaram-lhe Felipe, baby, não sabiam a data de nascimento, não sabiam nada. Eu nunca me esqueci do dia 17 de março, aniversário do Luís, 23 de março, aniversário da Vera, e 15 de dezembro, aniversário do meu anjinho, que é como lhe chamo, e chamo-lhe toda a vida anjinho, porque eu nunca o vi andar, e o que é certo é que ele foi para onde tinha que ir, porque eu nunca o vi andar, não vou ver. Portanto, o meu filho, quando ele nasceu, Zé Alberto, eu dizia, eu tenho filhos lindos, mas o meu Fábio parece um anjo. Coincidência ou não do destino. Foi-me tirado, não andava. Não vou ver andar. E o meu filho é o meu anjo. Espero que agora seja o nosso anjo da guarda para conseguirmos ter forças. Hoje sei que não estou sozinha. E quero daqui dizer à Filomena. Maria, não foi... Filomena, não desista, Filomena, porque eu nunca pensei que 22 anos depois viesse a saber dos meus filhos. Tenha força, não desista, por favor, muita força, é só isto que lhe quero dizer. Agarre-se. Está a falar para a mãe do Rui Pedro, não é? Agarre-se àquilo que puder. Faça como eu fiz, agarre-se à outra filha, a uma esperança. Olhe para mim, olhe para outras mães, Filomena, que estamos agora 22 anos, 20 anos, sei lá, a saber dos nossos filhos. Por favor, não desista, não desista. Cristina. Eu gostava de perguntar à Patrícia como é que foi para ela viver com uma mãe
assim desamparada, fragilizada, à espera de que os irmãos voltassem. Como é que uma filha ou uma outra irmã vive neste contexto? O que é que sente? Como é que conseguiu se reorganizar? Como é que se organizou, no fundo? É muito difícil, porque eu posso dizer que tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Nós sempre estivemos juntas nos piores e nos melhores momentos e a minha mãe tem sido para mim o meu maior apoio. É o meu orgulho enquanto mulher. Faz tudo, tem feito tudo por mim, tem-me ajudado imenso e é uma mãe extraordinária. E é muito difícil ter uma ligação destas com uma mãe e vê-la sofrer o quanto eu a vi sofrer a vida toda sobre este assunto. Ela nunca me escondeu a existência dos meus 3 irmãos e, como ela falou, sempre que se aproximava as datas eram dias horríveis para a minha mãe. Eu já sabia que ela ia acordar a chorar, ia se deitar a chorar, ia chorar o dia todo, ia pensar no assunto. Assim como todos os dias, normal que nestas datas seja muito mais difícil. E eu sempre tentei apoiar a minha mãe, como ela faz comigo. Embora não seja fácil, porque eu sou filha também, mas não compenso a falta dos outros. Cada um é cada Não é suposto, Patrícia. E é um sentimento enorme de impotência, porque não há nada que eu possa fazer ou pudesse ter feito para atenuar a dor que ela sentia. Patrícia, vocês estão atrás deste... Estão com a identidade protegida, atrás aqui deste ecrã, mas... quer a tua voz, quer a voz da tua mãe, têm muita informação. A maneira como falam. A maneira como a Patrícia acabou de falar da mãe. Só pode ser verdade. Claro. Não é? Claro. E sendo verdade aquilo que ela disse sobre a relação que tem com a mãe, É uma super mãe. torna-se ainda mais difícil imaginar o sofrimento da mãe perante a ausência dos outros filhos. Ai, fui muito chata, Zé Alberto. Diga. Fui muito chata, Zé Alberto. É muito chata? Ela chegou-me a dizer: mãe, por favor, tu pecas por excesso de zelo. Porque eu fui muito má mãe para a Patrícia, muito má mãe, porque... Mas porque estava muito magalinha. Ouça, ela dizia-me: eu estou em casa às 8. Mas pensava que lhe podia acontecer alguma vez o mesmo que aconteceu com os outros? Pensava. Eu tive agentes de certas quadras do país que me diziam: minha senhora, por favor, sua filha está atrasada 1 hora. E muitas vezes, já depois dela maior de idade, diziam-me: minha senhora, por favor... Mas achava que ela tinha desaparecido e ia à polícia? Ligava. Muitas vezes não podia ir, mas ligava. Eu dizia: olha, a minha filha desapareceu, disse-me que estava em casa, não sei, e não está, e o que é que eu faço agora? Eu ligava para hospitais. Ouça, Zé Alberto, eu digo-lhe muito sinceramente, E quando a Patrícia aparecia, o que é que acontecia, Patrícia? Quando eu aparecia, normalmente eu levava um sermão enorme, porque a coisas normais, por exemplo, mãe, vou à casa de uma amiga e chego a casa às 9 ou às 10 e afinal não estava com a amiga, estava com o namorado ou com um amigo e chegava fora de horas. Normalmente eu levava um sermão de 2 horas, no dia a seguir era outro sermão, nos outros dias o sermão era igual. E imagino que de vez em quando tivesse ficado um bocadinho irritada. Sim, mas depois, no fundo, ficava, mas eu compreendia. No fundo, completa lá esta frase, mas no fundo, Patrícia... Eu compreendia a preocupação da minha mãe e pronto, são coisas de adolescentes, mas eu sabia e ficava um pouco chateada porque eu pensava: mas eu já sou maior de idade. Mas pagavas por uma coisa da qual não tinhas qualquer responsabilidade também, não é? Exato. Mas eu acabava sempre por compreender, porque é muito doloroso assistir à dor da minha mãe estes anos todos e eu compreendo a aflição dela cada vez que isso acontecia. Patrícia, posso-te fazer uma pergunta? Sim. Eu sei que falas com os teus irmãos há uns dias, mas em termos de mensagem pública, o que é que lhe gostavas de dizer? A Vera e ao Luís. Sabes que, deixa-me dizer uma coisa, Patrícia, sabes que, Zé, a primeira coisa, quando eu vi
a Patrícia, eu disse, és igual à Vera. Ela é muito parecida com a Vera, é igualmente bonita, linda, linda de morrer. Mas, Patrícia, o que é que gostavas que a Vera e o Luís soubessem lá onde eles estiverem? Eu gostava que... A mãe está aqui. Eles soubessem que, assim como eu já tive a oportunidade para lhes dizer, agora estes dias, onde quer que eles estejam, eu sou irmã deles e, apesar de nunca termos tido contacto e só estarmos a ter agora, eles são muito importantes na minha vida. Isto é uma situação muito delicada. Eu compreendo que eles, no fundo, estejam um pouco revoltados porque têm duas realidades agora completamente diferentes. Estão a aprender a lidar com elas, mas isto é uma situação que, pelo menos eu falo por mim na questão de irmãos, isto é uma situação que acaba por nos ultrapassar. Então, eu espero que eles levem as coisas que nós conversamos, que temos conversas banais de irmãos, mas espero que levem as coisas com a maior sinceridade e que possamos ter um novo começo agora, uma vez que nunca foi possível. Eles são as vítimas. Todos Também. eles são as vítimas. A Maria também é uma grande vítima Maria, desta história. evidentemente. A Patrícia é uma vítima. A Patrícia, a Vera e o Luís e o Fábio. Nos últimos 3 minutos que temos de tempo do programa, Maria, quero dizer alguma coisa que lhe atravessa a alma nesta altura? Não tenho que dizer nada, eu só estou a perguntar. Não... Eu quero dizer à minha filha Vera que com certeza, bem lá no fundo, ela vai ter a memória. Muitas vezes que mandava deitar a cabeça no colo dela e que dizia: mãe, não chores, vai passar. Eu sei, filha, que tu mais tarde ou mais cedo essas memórias vão vir à tua cabeça. E só te quero dizer que continua a ser a mesma mãe. Quero dizer ao Luís que desmistifiquem a ideia que puseram na vossa cabeça que eu quero toxicodependente, que eu quero ser opositiva. Porque eu sei que na vossa cabeça, possivelmente, vocês têm uma ideia que eu sou uma mãe, ou mesmo como pessoa, fisicamente, as feições. Desmistifiquem, eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. E quero dizer, Zé Alberto, porque eu tive, de vez em quando, vou ver algumas coisas na net, também já desisti. E vejo colocada a questão de a mãe financeiramente já está estável, agora quer as crianças para ela. Primeiro, os meus filhos não são crianças. Segundo, não sou nenhuma milionária, estou longe disso. Trabalho imenso, imenso, como qualquer português. Tenho as minhas dificuldades como qualquer português e sou uma cidadã comum. Sou uma cidadã comum e quero, sobre o meu trabalho, porque Zé Alberto, eu pus em questão se devia dizer alguma coisa, se me devia despedir, e disse, chamei a minha patroa, falei com a minha patroa e interroguei-a se ela queria que eu saísse, porque isto iria-se passar. E quero agradecer à minha patroa e ao meu patrão pelo apoio que me têm dado. Minha patroa... Como não está sozinha, Maria? Não, minha patroa tem sido uma mulher, primeiro, com uma força muito grande, porque conseguiu guardar isto e não é fácil, não é fácil. E segundo, porque foi o meu apoio, porque, como deve calcular, não contei isto a muita gente, estava a ver que estava-se a aproximar a data. E quero agradecer. Eles sabem quem são, devo-lhes muito. E são umas pessoas que, aconteça o que acontecer, vão estar sempre marcadas na minha vida e no meu coração. Aos meus filhos, continuar a dizer que os amo da mesma forma como amava quando me tiraram. E um beijinho aos dois. E quando vocês um dia decidirem... Maria. Que querem falar comigo, a mãe está aqui. Sempre. Braços abertos para vocês.
Obrigado, Maria. Não é uma portuguesa como as outras e como os outros, mas não é uma pessoa como todas. Muito obrigado pela vossa coragem, pelo vosso testemunho, e acho que é melhor ficarmos por aqui, até porque a história vai ter desenvolvimentos. Termina aqui esta edição especial da 21ª hora, que foi, na minha vida profissional, a hora e meia de emoções mais intensas de que me lembro. Boa noite.